Na Coreia, maio é o mês da família. Eu não sei como é nos outros países, mas na Coreia, 5 de maio é o dia da criança. 8 de maio é o dia dos pais. 15 de maio é o dia do professor. 18 de maio é o dia dos pais celestiais. E 21 de maio é o dia do casal. Não é o dia dos pais um dia destinado a recordar-nos mais uma vez o amor e a graça que recebemos dos nossos pais? Tanto quanto sei, o Dia da Criança foi instituído com o objetivo de acarinhar as crianças, pensando no seu futuro. Então, no dia 18 de maio, o Dia dos Pais Celestiais, não devemos esquecer, mas sim recordar sempre o amor e a graça que recebemos dos nossos pais celestiais. O desejo dos nossos pais celestiais é que todos os seus filhos obtenham a qualificação como sacerdócio real celestial. É por isso que, por vezes, nos permitem sofrer nesta terra, com várias tristezas, dores, agonias e angústias. Deus permite que passemos por muitos tipos de dificuldades, contrárias à felicidade e à paz eternas de que desfrutaremos quando entrarmos no reino dos céus. Quando nos são proporcionadas estas experiências, nunca nos devemos esquecer de agradecer. Se tudo for fácil e tudo correr como desejamos, não poderemos garantir esse futuro. O que será do futuro de uma criança criada sem nunca ser repreendida, mesmo quando faz algo de errado? O futuro da criança corre inevitavelmente mal. Enquanto ela desenvolve o seu caráter, ela é inevitavelmente levada a cometer erros. No entanto, quando uma criança comete uma infração e os pais a repreendem severamente, dizendo: "Não deves fazer isso", as pessoas dizem que a criança ganha a sabedoria para distinguir entre o caminho certo e o caminho errado. É por isso que os nossos pais celestiais, por vezes, conduziram os israelitas ao deserto ou a lugares áridos onde parecia não haver comida ou água. No entanto, qual foi o resultado que acabaram por obter para eles? Deus preparou o caminho para que eles recebessem bênçãos no final. Isto também se aplica ao nosso caminho do Evangelho. Às vezes, pode haver caminhos confortáveis e fáceis entre muitos outros, mas nunca devemos esquecer o facto de que todos os caminhos guiados pelo Pai e pela Mãe Celestiais são o caminho certo. Mesmo que eles nos conduzam a um deserto árido, devemos dizer obrigado e pensar: Deus deve ter uma bela vontade para conosco ao conduzir-nos a este caminho. Se nós acreditarmos e seguirmos esse caminho, certamente receberemos coisas boas. No entanto, sem se aperceber da sua profunda vontade, se alguém acabar por pensar: por que é que Deus dá provações tão severas só a mim? Ou por que é que Deus permite que só a minha família sofra esta dor? O seu futuro será desfavorável. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o que aconteceu aos que murmuraram durante os 40 anos no deserto? A razão pela qual estas palavras foram escritas é que Deus quer que os seus filhos recebam as qualificações como sacerdócio real no céu através deste processo. Deus está a preparar o caminho para os seus filhos com a sua grande vontade de os colocar no melhor lugar. Embora nós possamos não ter consciência disso, cada um de nós tem fraquezas que precisam de ser reforçadas. Toda a gente tem fraquezas, defeitos e vulnerabilidades. Deus está a refinar as nossas fraquezas e a tornar-nos mais fortes, colocando-nos em tais ambientes para que, no final, nos possa conduzir ao eterno reino dos céus. Estas são as pequenas coisas que acontecem sob o grande amor de Deus.
Por isso, nós não devemos escolher percorrer apenas o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo, ou o caminho que queremos. Por vezes, devemos seguir o caminho que não nos agrada, se for necessário para o Evangelho. Mesmo que seja algo que queiramos evitar por estarmos cansados, temos de tomar a iniciativa de fazer o que é necessário para o Evangelho. Há pessoas que tomam as palavras de Deus com muita ligeireza, enquanto há pessoas que tomam as palavras de Deus com muita seriedade. Pedro lançou a rede ao mar durante toda a noite, mas não conseguiu apanhar um único peixe. Jesus perguntou a Pedro, que regressava de madrugada: apanhaste muitos peixes? Ele respondeu: passei a noite a lançar a rede, mas não apanhei um único peixe. Jesus disse: fazei-vos ao largo e lançai as redes para a pesca. Diz-se que é muito difícil recolher e organizar as redes e equipamentos de pesca. O seu corpo deve ter estado exausto durante toda a noite, mas Jesus disse-lhe que voltasse a entrar no mar. Do ponto de vista humano, quão incômodo deve ter sido? É um trabalho muito cansativo e difícil. Pedro poderia ter dito: Jesus, posso descansar um pouco e fazer isso no dia seguinte. Mas o que é que Pedro disse? Ele não considerou as suas palavras de ânimo leve, como os genros de Ló, mas considerou-as muito seriamente. O que é que ele disse? Mas, porque tu o dizes, eu lançarei as redes. O que é que aconteceu depois de ele ter lançado as redes? Ele apanhou um número tão grande de peixes que encheu 2 barcos. Aconteceu uma obra fantástica. Nós temos de compreender porque é que estas coisas estão registadas na Bíblia. Os genros de Ló consideraram a palavra de Deus como uma piada e acabaram por morrer queimados durante a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, e Pedro? Era algo que ele não conseguia alcançar, embora se esforçasse, mas quando o fez de acordo com a palavra de Deus, não obteve resultados graciosos. Nós não devemos considerar todos os ensinamentos dados na Bíblia como meros registros, dizendo: estes são os resultados do que os antepassados da fé fizeram no passado. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, o que é que a Bíblia tem a ver com a salvação? Não é ela capaz de nos tornar sábios para a salvação? Nós devemos compreender por que razão existe um tal ensinamento na Bíblia. Podemos dizer que estes registros são muito necessários para nós nesta época. Todos nós devemos levantar-nos, estar alerta e pregar vigorosamente o último Evangelho. Além disso, temos de fazer todos os esforços para encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos e completar o Evangelho sem falhar. Através desses esforços, nós podemos dar alegria e glória ao Pai e à Mãe Celestiais. Além disso, valorizemos a palavra de Deus mais do que o ouro ou qualquer outra coisa. Esforcemo-nos e tomemos a resolução de, mais uma vez, retribuir o amor e a graça do Pai e da Mãe Celestiais neste ano abençoado. Relativamente a este assunto, o que é que a Bíblia diz sobre os desobedientes? Poderão eles entrar no reino dos céus? Deus até fez um juramento de que aqueles que desobedecem nunca poderão entrar no reino dos céus. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Deus diz que nós até participaremos da glória do céu. Passemos ao versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra. Quem são eles? Os que foram desobedientes. Vemos, pois,
que não puderam entrar por causa da incredulidade. No tempo de Moisés, foi em Canaã que eles não puderam entrar. Não é isto uma profecia que diz que aqueles que desobedecem não poderão entrar no reino dos céus? Continuemos com o capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. A razão pela qual aqueles que ouviram a palavra de Deus 1000 vezes, mas ainda não a conseguem aceitar como sua, ou gravá-la nos seus corações, é, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Foi porque não receberam a palavra de Deus com fé. Por isso, acabaram por desobedecer vezes sem conta. Tal como os genros de Ló, não conheciam a importância da palavra de Deus, mas consideravam-na uma brincadeira. Em termos simples, considerá-lo como uma brincadeira significa considerá-lo sem valor. Não devemos tratar a palavra de Deus sem valor, dizendo, não importa se a fazemos ou não. Nós nunca devemos pensar assim da palavra de Deus. As palavras de Deus são absolutas. Por esta razão, embora a palavra de Deus não possa ser comparada com nada deste mundo, se ousarmos compará-la, ela é como uma ordem de um rei. Não é Deus o Rei dos Reis? Uma vez que é a palavra do Rei, é a ordem do Rei. Os atos daqueles que desobedecem às ordens do Rei e não cumprem as suas ordens são designados por traição. Passemos ao versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa do quê? Por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Deus é o nosso Pai Celestial e a nossa Mãe Celestial. Eles são os nossos pais celestiais. Aqueles que não obedecem às suas palavras nunca poderão entrar no reino dos céus. Passemos ao versículo 11. No versículo 11, está escrito: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós nunca devemos perecer seguindo o seu exemplo de desobediência. Além disso, que juramento fez Deus na sua cólera contra os que desobedeceram? Não está escrito no versículo 3 que eles nunca entraram no descanso de Deus? Pelo resto das nossas vidas, tenhamos uma fé como a de Pedro, que disse, farei isso porque é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, nenhum de nós deve cometer tolices como os genros de Ló, que a consideraram uma brincadeira e acabaram por perecer. Hoje, no dia dos Pais Celestiais, devemos lembrar-nos de que todas as palavras que o Pai e a Mãe nos deram são as palavras da vida eterna que nos conduzem ao caminho da salvação. Se houver alguma coisa a que tenhamos desobedecido, confessemo-nos ao Pai e à Mãe através da oração, e peçamos o perdão de todos os nossos pecados. De agora em diante, eu considerarei a vida que o Pai e a Mãe me ensinaram como mais preciosa do que 1000 moedas de ouro. Eu gostaria de pedir a todos vós que gravassem mais uma vez esta resolução no vosso coração através deste Dia dos Pais Celestiais. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.